uma doença que divide o mundo da pessoa ao meio. A angústia que mora dentro e o perigo que vive lá fora. Eu não queria aceitar a hipótese de eu estar com algum problema. Não aceitava. Marco Antônio Fronteira, 57 anos, médico. A depressão chegou ainda na juventude. Ao contrário do que pensamos, nem sempre um cenário desolador é o berço da doença. No caso dele, tinha acabado de se formar, era tenente do Exército. Foram mais de 10 anos convivendo, sobrevivendo com a depressão. Uma dor tão intensa que Marco resolveu mudar a vida radicalmente, ter fé na melhora. Depressão é coisa do passado, né? A minha luta agora é totalmente diferente, é para ajudar as pessoas. Diante dos olhos, a vida passa por um quadrado estreito. É assim que Roberto Carlos tem assistido o vai e vem das ruas, os dias andarem devagar. As doenças que afetam a mente maltratam o corpo e a alma. Isso porque costumam caminhar de mãos dadas com a desinformação, com preconceito. A frase que o deprimido mais escuta é falar assim: isso é frescura, isso é manha. Roberto Carlos, 39 anos, casado, pai de 4 filhos, cobrador de ônibus. Desde 2012, afastado do trabalho. No caso dele, a depressão se tornou incapacitante. Uma sombra que rapidamente foi tirando as cores e os contornos da vida. Por conta das crises intensas e frequentes, há mais de 6 meses, o Roberto já não sai de casa. Passa a maior parte do tempo assim, no quarto, na cama. A esposa e os filhos se revezam para não deixá-lo sozinho. Além do sofrimento, a doença tem adiado e muito o retorno ao trabalho, o que tem comprometido a renda da família inteira. 2 dos 4 filhos já tiveram que deixar a escola para ajudar nas despesas, já que a Vânia não pode passar tanto tempo assim fora de casa. Antes eu falava assim, né, que quando eu via na televisão, eu falava assim, depressão deve ser coisa para rico, que não precisa sair dentro de casa, tem empregado, tem... Eu falo, pobre não pode ter depressão. O que eu preciso é de um tratamento assim, mais firme, que eu fique internado, para que eu possa ter minha vida de volta, para mim poder ser o que eu era, porque eu não sou desse jeito. Nem sempre a depressão se manifesta como uma tristeza profunda. Pode aparecer também como irritação, indisposição e falta de interesse por coisas simples da vida. Duração e intensidade também podem diferenciar uma tristeza normal da depressão, que é incapacitante. Com diagnóstico e tratamento corretos, cerca de 80% dos pacientes vão apresentar melhora em aproximadamente 1 mês. Mas para uma pequena parcela, a doença permanece implacável. É a depressão resistente. Eu tenho tristeza persistente, eu tenho ideação suicida. Isso é simplesmente uma expressão dos circuitos cerebrais que são responsáveis pelo processamento das emoções. Esses circuitos estão funcionando de uma maneira inadequada. Durante nossa reportagem, Roberto Carlos pediu ajuda e tomou uma decisão corajosa. Por vontade própria, se internou nessa clínica em Guaratinguetá, no interior de São Paulo. Acompanhamos o cobrador durante a internação, onde foi atendido por médicos e psicólogos. Ele vai passar por terapeuta, vamos trabalhar a parte de esportes e de alimentação desse paciente, para que esse paciente retorne ao convívio em sociedade. Por várias vezes, Roberto Carlos pensou em desistir. O pensamento nesse momento é: se eu continuo doente na minha casa, ou se eu continuo o tratamento aqui na clínica, entendeu? Numa fase ainda bem difícil, antes de deixar a clínica nesse fim de semana, Roberto pediu para ver a família, os filhos. Eita, cadê o abraço do pai? Ai, beijo do pai. Pai, dá aquele abraço forte. Um encontro diferente dos que viveram nos últimos meses.
repleto de sentimento, o que desperta a esperança de que logo ali, no futuro, tudo possa ser como antes. Felicidade é eu poder andar como qualquer ser humano, poder ter o direito de ir e vir, e não viver trancado como um passarinho na gaiola. Olá, que Deus abençoe a sua vida e abra todos os seus caminhos. Começamos mais um programa Saindo da Crise, nesta terça-feira, dia 28 de maio. E estamos aqui para ajudar você. Você que está enfrentando problemas dos quais você não sabe o que fazer. Situações que você precisa de uma orientação. E quem sabe uma palavra não será suficiente para dar a você um norte, para que você possa mudar a sua história de vida. Anote aí. 11 3573 3535 você pode ligar, 11 3573 3510 você pode mandar a sua mensagem de áudio ou de texto para esse WhatsApp e pastoronline.com, também a plataforma digital, escreva aí a sua mensagem porque nós temos pessoas à sua disposição. Nós queremos através dessa programação mostrar para você que através de um pacto com Deus, sua vida pode mudar. Inclusive, nós vamos daqui a pouquinho assistir a história da Sueli, uma pessoa que viveu uma situação difícil na sua vida, de muita dificuldade, mas deu a volta por cima através de algo, de uma atitude, uma decisão que ela tomou. E você vai saber o que ela fez para que hoje ela possa estar assim, ó, bem e com a vida totalmente transformada. Você vai acompanhar agora esse intervalo e eu volto daqui a pouco. Poder e direção divina. Imagine ter acesso a duas das manifestações mais eficazes de Deus: poder para vencer os problemas mais difíceis e direção para vencer e lograr bom êxito em tudo que fizer. Tudo isso é possível através de uma aliança com Deus. Hoje eu tenho um mercado, eu tenho 4 kitnets alugadas, tenho uma caminhonete que eu comprei agora no valor de R$150 mil. Recebi o Espírito Santo, depois eu consegui comprar uma chácara. Também eu tinha uma causa na justiça do meu filho, eu consegui também, ganhei essa causa, então foi só bênção. Pastor, eu adquiri um imóvel, fiz salas comerciais, não sei de onde saiu o dinheiro, foi de Deus, porque eu não tinha condições. 300 mil, eu consegui 11 kitnet. Deus me ajudou, que hoje eu tenho condições de fazer mais 20 salas comerciais do outro lado, em nome de Jesus, e quero honrar a Deus. Se você necessita urgentemente de resultados na sua vida financeira, como pagar dívidas, bater metas, fechar contratos mais expressivos, recuperar a credibilidade do nome ou precisa de uma porta aberta no seu ramo de atuação, tome uma atitude. Venha buscar gratuitamente a nova aliança do Pacto com Deus. Banhada ouro e com o nome de Jesus em hebraico, divinamente inspirada e consagrada para representar o seu pacto com Deus no ano de 2024. Venha buscar a nova aliança do Pacto com Deus. Segunda-feira, na maior vigília de prosperidade do mundo. Pode ser que agora você está completamente entregue à própria sorte, desesperançado, alguém que já perdeu a perspectiva na vida. Sonhou, imaginou, projetou tanta coisa e até agora nada se realizou. Não faça isso, não perca as esperanças. Dentro de você existe uma fé. E quem sabe o que você precisa é de uma palavra, uma orientação. Por isso eu quero mais uma vez deixar à sua disposição o número da nossa central de atendimento. 11 3573 3535, você pode ligar. 11 3573 3510 e pastoronline.com você pode mandar a sua mensagem também, porque há pessoas nesse momento com toda a paciência para poder ouvir, atender você e lhe ajudar. Vamos acompanhar a história de vida da Sueli. Eu creio que muitas pessoas que estão nos acompanhando vão se identificar. Meu nome é Sueli Benvenuto, sou empresária. Minha vida se iniciou muito cedo, com 8 anos de idade. Eu me vi num lar
onde não tinha condições nenhumas assim financeiras, nem eu, nem meus irmãos. Meu pai largou minha mãe, nós éramos bem novinhas ainda, minha irmãzinha tinha 1 ano de idade. Passamos por dificuldades como corte de água, corte de luz, condições básicas assim que todo ser humano precisa ter, a gente não tinha. Eu, particularmente, eu dormia no chão, em cima de um tapete, um edredom, porque nós somos em 6 mulheres e um homem, né, que são meus irmãos, minhas irmãs, e dividindo uma casa em quarto, sala, cozinha e banheiro. Nos tempos de chuvas muito fortes e tempestades, assim, as telhas voavam, ficava 3 a 4 meses aí sem telhado, porque minha mãe não tinha condições para colocar. Ela trabalhava em 2 empregos de empregada doméstica para poder sustentar a gente. Comecei a pensar, se eu fizer muito curso e estudar, eu vou ser bem sucedido um dia. E aí eu comecei a pensar na minha vida, o que eu poderia fazer. E aí até então eu entrei numa faculdade, comecei a estudar. Ali eu já achei, vou sair daqui com meu diploma e eu vou arrebentar, né? Só que pelo contrário, eu acabei entrando numa multinacional, conhecidíssima aqui no Brasil, a qual eu fui chamada para trocar toner dentro dessa empresa, toner de impressora. Aquilo para mim é um trabalho normal, honesto, só que era uma humilhação para mim, porque eu não tinha estudado tanto, feito tantas coisas, para poder estar ali trocando toner, depois de formada ainda. Eu estava na igreja, como toda a minha família estava na igreja, e a vida de ninguém mudava, inclusive a minha. E eu só era uma frequentadora. Eu sempre fazia tudo errado. Eu tinha tudo na minha mão, mas eu não tinha nada, porque eu não andava certo. Eu fazia a minha vontade. Eu não obedecia, eu não jejuava, eu não era fiel. Eu pegava envelope, ficava lá vários envelopes dentro da minha Bíblia. Ia para a igreja quando me dava na telha. Um dia eu ia hoje, depois não ia mais. Não tinha aquele compromisso. E aí foi quando eu decidi fazer o certo. Foi quando eu vi um testemunho de uma senhora na televisão, aquilo mexeu comigo. Ali nós estávamos numa situação anteriormente que tinha acabado de chover e a telha da casa da minha mãe, da cozinha, ela voou. E minha mãe falou para mim, debaixo da chuva, ir atrás do pedreiro para poder colocar um tijolo ou uma madeira para segurar as telhas. E ali eu me revoltei, eu falei, não, nunca mais isso vai acontecer. Foi quando eu comecei a pegar firme com Deus. Eu fiz um voto com Deus no altar, eu fui muito sincera com Deus, eu falei, Deus, o Senhor vai ter que mudar a minha vida. Porque não é possível. Tudo que nas forças dos meus braços que eu tive que fazer, eu já fiz. Eu coloquei Deus na parede, falei, não é possível, eu vou no teu altar, eu vou fazer isso. Só que se eu não ver também isso acontecendo, só que eu acho que Deus lá do céu falou assim, então você vai ver quem sou eu. Então. E aí eu fui continuar, minha vida até então não tinha mudado. Eu continuei indo trocar toner. Dentro dessa empresa Deus falou comigo. Ele falou assim, você está sofrendo porque você quer. Porque a ideia eu já te dei. Agora você tem que tomar essa atitude. Você precisa de um computador e de um telefone. Eu falei, mas eu vou abrir aonde? Esse serviço é muito específico. Na sala da casa da sua mãe. Periferia do estado de São Paulo. Numa casa onde eu não tinha condições nenhuma financeira de ter um escritório lá dentro. Onde o gato miava, o cachorro latiu, o passarinho cantava e os clientes ligando. Como é que faz? E aí no primeiro dia que eu estava em casa, que eu tomei essa atitude de abrir essa empresa, eu abri a empresa 1h da tarde, 1h30 da tarde eu fechei o meu primeiro contrato. Mas isso veio por quê? Porque eu passei a obedecer no altar. Tudo que eu fazia no altar era em primeiro lugar para Deus. Tudo que entrava na minha mão era em primeiro lugar para Deus. E foi tão tal que depois que a empresa começou a crescer, com 3 meses já tinha o meu primeiro escritório. Eu abri no Paraíso. E foi muito legal assim, porque a gente não imagina, né? E eu comecei a receber muitas cotações de clientes grandes, gigantes, que eu falava, meu Deus, eu não tenho nem inglês. Como eu vou atender esse povo? Hoje nós temos filiais em Brasília, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Campinas. Hoje, se o Brasil estiver em crise, eu ganho dinheiro. Se o Brasil estiver ganhando dinheiro, eu ganho mais ainda. E começou a vir as premiações. Veio 2 no Brasil, veio uma em Nova York, está vindo agora uma em Paris. Comprei meu apartamento do jeito que eu queria. Comprei diversos carros. Então, eu sempre fui muito desprendida. Eu sabia que o que Deus estava me dando era para glorificar Ele. E isso é em tudo na minha vida. Tanto no meu casamento, na minha família, nos meus negócios. Às vezes eu estou assim, eu paro para pensar na minha vida, eu fecho meus olhos e falo, meu Deus, eu não era ninguém. Mas isso só passou a acontecer porque eu comecei a obedecer. Então, com a palavra de Deus, eu aprendi que não era só a minha vida financeira que ia mudar. Ele mudou todos os aspectos da minha vida. Todos. Eu não tenho, na minha vida eu não tenho nenhuma lacuna aberta.
todas as lacunas ele conseguiu fechar e deixar redondo. Então, tudo que eu sou hoje, tudo que Deus fez na minha vida, toda essa transformação, eu ainda me vejo como um pequeno grão de areia. Porque Ele é tão grande que se eu falar assim que Ele já fez tudo na minha vida, eu estaria, sabe, sendo até ignorante. Porque eu acho que muito mais tem para Ele fazer. A palavra de Deus é o meu guia. Para onde eu for, se eu não estiver com ela, dentro de mim, na minha mente, no meu coração, eu sou uma perdedora se eu não tiver ela. Deus entrou na minha vida de uma tal forma que, olha, eu tenho só que agradecer. E tudo que eu sou hoje, tudo que eu penso em fazer, Ele está em primeiro lugar na minha vida em tudo. Sabe qual é o maior problema do ser humano? É ele impor limites a si mesmo. O eu não posso, eu não consigo, não dá, eu já tentei, já fiz de tudo. Tire essas palavras da sua mente e pense diferente. Porque se você pensar diferente, você vai agir diferente. E agindo diferente, você com certeza verá resultados que nunca viu na sua vida. Se você quer uma vida de sucesso, se você quer uma vida de vitórias, a cada segunda-feira, pessoas têm passado aqui pela Catedral da Fé e participado de uma reunião que tem dado a elas a oportunidade de se encorajar para agir e, através desta ação, ver da parte de Deus a reação. Porque funciona com Deus da seguinte forma: ação na terra, reação no céu. Essas centenas de pessoas que você está acompanhando aí agora nas imagens provam isso. Pessoas que a cada segunda-feira têm rompido os limites, vencido seus obstáculos, chegando aqui e alcançando resultados. Inclusive, por falar em resultados, você vai acompanhar alguns deles agora. Seu nome? Carlos. Qual foi a vitória que depois fez aliança, Carlos? Então, bispo, como o senhor falou, a força do braço e nem a força das pessoas também, né? Porque eu tenho pessoas bem-sucedidas na minha família que tentavam me ajudar de todas as formas. Um irmão meu falou assim: o que você quer, cara, para você viver sua vida? Eu falei: eu preciso de um carro, de uma aparelhagem de som boa para me fazer meus eventos. Ele me deu tudo e tudo foi de água abaixo. Depois outro amigo tentou me ajudar também, destruiu o carro também, com evento, som péssimo, entendeu? E daí uma amiga minha do Rio falou: cara, vai no congresso, entendeu? Aí eu comecei a vir e, graças a Deus, eu passei situação que só vivia despejado, entendeu? Morava num lugar 1 mês, 2 meses, não conseguia pagar aluguel, não conseguia pagar água, luz. Só humilhação? Só humilhação. Aí comecei a vir no congresso, às vezes não tinha nem o dia da passagem para vir, já vinha até de bicicleta, entendeu? Aí Deus foi dando visão, eu comecei a comprar reciclagem de bikes, o pessoal juntava nos ferro velho, e aí eu fui progredindo, graças a Deus, nunca mais trazia aluguel, comprei o meu carro, hoje tem até uns amigos meus que eu trago toda segunda que está aqui, tem um que me prestou a sinuca do bar dele para me dormir, porque eu não tinha onde dormir. Hoje eu estou trazendo ele, outros amigos, e eu ficava esperando eles terminar o jogo de baralho deles até tarde para poder eu dormir na sinuca. Colocava um colchonetezinho e dormia lá porque eu estava despejado, entendeu? Sem condições de pagar aluguel. E graças a Deus, hoje eu estou com as 2 fontes de renda, que é os eventos, né? Hoje eu tenho um som de alta qualidade, tenho o meu carro, trago meus amigos sempre na segunda-feira. Em paz. Estou em paz e não atrasei mais aluguel. E é só o sinal de Deus e costumo dizer que esse congresso na segunda-feira faz parte da minha vida para sempre. Sabe por que ele estava nessa situação? Ele tinha um problema espiritual. Quando uma pessoa tem problema espiritual, todo mundo pode tentar ajudar ela que não consegue. Você é capaz de se prejudicar, mas você não consegue ajudar a pessoa. Tudo que você investir na pessoa vai por água abaixo. É capaz da pessoa perder tudo, mas não conseguir levantar. Quando tem problema espiritual, só Deus levanta. Isso é só o começo, tem coisas maiores pela frente. Deus te abençoe. Como é que é o nome do Senhor? Francisco. Seu Francisco, como que aconteceu do senhor chegar aqui segunda-feira, aliança, pacto com Deus? Foi assim, pastor, a primeira vez que comecei a vir na segunda, né, que eu não vinha. Aí eu estava vindo o programa da rádio e eu escutei e eu estava precisando naquele dia. E já naquele dia, faz uns 3 anos atrás, Deus honrou bastante. Graças a Deus, foi assim, um negócio, tudo bem diferente no meu trabalho. Coloquei minhas dívidas tudo em ordem, não devo nada para ninguém mais. Você estava devendo? Estava devendo bastante. Estava angustiado com a situação, problema. E eu até saí de casa, que eu moro em Santa Marta, estava vindo sem direção, assim. Aí eu estava vindo e escutando o rádio no carro, eu cheguei até meio atrasado, estava passando no corredor. E eu entrei no corredor e Deus, aquele dia, me deu a resposta.
Então, naquele dia aí eu continuei, né? Mas eu não fui fiel com Deus 100%. Eu não sabia ter aquela história de colocar, eu era primeiro e Deus era segundo. Então, eu fazia as coisas todas para Deus depois. Então, a minha vida caiu de novo. E a partir do dia que eu tomei a decisão de Deus em primeiro, em tudo, pastor, Deus tem honrado assim, sabe todas as coisas. Eu trabalho sem esquentar a cabeça, pago meus compromissos tudo em ordem. Todas as coisas assim, anda diferente, aquela paz que Deus te dá, você vai na certeza, sabe? E fluindo, não falta, sabe? Sabe, você tem tanto, precisa de tanto, Deus apresenta mais. Então, isso nunca aconteceu na minha vida. E aquela segurança, então, eu falo para a pessoa que não acredita, você na reunião da segunda-feira, faça um propósito, seja verdadeiro com Deus. Primeiro, verdadeiro. Não é ora sim, ora não, é verdadeiro 100%. Que Deus não deixa você sofrer, não deixa você passar vergonha nenhuma. Porque a vergonha não vem de Deus, porque Deus ele quer você inteiramente para Ele. E foi o que eu fiz. A partir do dia que eu tomei essa decisão, fechei contratos maravilhosos, pessoas, Deus apresentou as empresas de fora para me prestar serviço, que eu não tinha empresas grandes, empresas boas, que, sabe, pessoas assim, um respeito comigo, na minha vida profissional diferente, que eu não tinha esse respeito. Deus transformou, viu, pastor? E eu creio, sabe o quê? Que é assim, você tem que plantar, você tem que preparar, que nem o pastor falou hoje mesmo, a base, quem que é a tua base? Deus. Primeira coisa, a tua base tem que ser Deus. Venha o que vier, a tua base tem que ser Deus. A partir de tu colocar isso aí, muda assim, né? Amém, em nome de Jesus. Eu estou muito feliz, sabe, pastor? Deixa eu falar aqui com essa pessoa que está, tanto você que está me assistindo, como você que está ouvindo a rádio, como um dia o seu Francisco estava ouvindo. Ele estava acompanhando como você está agora e tomou uma decisão. Ele veio buscar, conseguiu pagar as dívidas, conseguiu colocar a empresa em ordem, e é isso que vai acontecer com você também. Nós vamos entregar nas suas mãos essa aliança e você vai obedecer. Você ouviu e prestou atenção nas palavras. A partir do momento em que ele colocou Deus acima de tudo e foi verdadeiro, Deus mudou a vida dele. Mudou a dele e vai mudar a sua também. Que Deus te abençoe. Tanto eu como ele te aguardamos aqui. Seu nome? Freitas. Qual foi a vitória para fez aliança com Deus, Freitas? Bispo, quando eu cheguei aqui, eu vim em busca de um socorro, porque eu trabalho desde muito novo, né? Uns 12, 13 anos de idade. Houve uma separação na minha família do meu pai com minha mãe. E ali ficou uma responsabilidade de pagar aluguel, sustentar o imóvel, né? E a casa, eu e meu irmão. E a gente fez isso por alguns anos. E trabalhando numa panificadora por muito tempo, desde os meus 12 anos de idade até os 20. Amigos falaram, olha, vocês pagam o aluguel, hoje vocês recebem, amanhã vocês já não tem nada, não tinha nem dinheiro para comprar uma pizza, bispo. Então, coisa simples, numa churrascaria, num local, num restaurante, nem pensar. Então, falamos assim, vamos comprar esse imóvel. E aí a gente comprou esse imóvel num local, na comunidade, que era o pior local, que ninguém queria. Para não pagar aluguel, sujeitamos aquilo ali, em cima de um córrego, parecia uma ponte. A gente ficou 10 anos morando naquela situação e vivendo daquilo. Cheguei na igreja, primeira coisa, Deus abriu a visão, bispo. Então, eu falei o seguinte, por que eu cheguei na igreja? Porque dali eu montei uma panificadora, uma padaria, e não deu certo. O que era para dar certo, deu tudo errado. Então, eu falei, chega de esforço, desde os meus 12 anos, agora com 22 anos, e nada anda. Então, eu vim ver que eu precisava de uma aliança com Deus. E fazendo aliança com Deus, minha vida começou a mudar. Ou seja, aquele serviço, aquele negócio que estava falido, Deus deu uma ideia de eu trabalhar com vendas. Deus tem capacitado o meu trabalho com as vendas, foi aumentando, fui colocando meta, propósito, voto, e assim foi aumentando. Já ali, passei a sonhar, bispo, saí da comunidade, comprei um imóvel, um sobrado, conheci a minha futura esposa, casamos, fomos morar super bem, graças a Deus. Um ano depois, compramos novos imóveis para investimento. Deus foi ampliando, dando ideias. Comecei a trabalhar montei uma fábrica de móveis, e aí comecei a expandir São Paulo, Grande São Paulo, interior, litoral. Aí vendi para Minas Gerais, o primeiro estado, depois Bahia, depois Rio de Janeiro, e assim foi, um bispo.
Graças a Deus, não moro mais naquele sobrado que eu comprei, que foi o primeiro, depois comprei o segundo. Hoje eu moro no 24º andar, num apartamento top, de qualidade, um local maravilhoso, bem localizado. Bispo, hoje a empresa, nós atuamos com os móveis, mais de 420 cidades. E além disso, bispo, já estamos no exterior, já estou, agora essa semana, mandando para Portugal, vai completar 20 países que Deus tem aberto as portas, e a gente tem sido muito bem atendido com essa aliança com Deus. E o principal de tudo, o Espírito Santo, minha vida, que dá paz para mim, para minha esposa e para todos nós que estamos aí na fé. Deus abençoe. A Bíblia representa a palavra de Deus. E nela contém milhares de promessas de uma vida próspera e abundante, para quem se compromete a fazer uma aliança com Deus. Aqueles que decidem crer e obedecer têm visto o poder de Deus se manifestar de maneira grandiosa em suas vidas, transformando histórias de fracasso e humilhação em sucesso em todas as áreas. Em 2023, iniciamos o Pacto da Aliança com Deus. E agora, em 2024, daremos continuidade a este compromisso firmado no altar com a nova aliança do Pacto com Deus, onde nela há o nome do Senhor Jesus, escrito em hebraico, para que este ano seja de prosperidade e sucesso. Segunda-feira, venha entrar em aliança com Deus e se torne um vencedor. Avenida Mauro Ramos, 1310, centro de Florianópolis. E a história do Cristiano eu conheço bem. Nós estivemos lá no apartamento novo dele, abençoando. Você vê, foi despejado, mas olha só como Deus honra aqueles que confiam na sua palavra e que firmam uma aliança com ele. Venha nesta segunda-feira receber a aliança do pacto. Você tem 6 oportunidades, 7 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, 18 horas, 60 minutos de poder, para você evitar o trânsito aí, de ter que atravessar a ponte, de repente chegar no norte, no sul da ilha, uma dificuldade danada e acabar quebrando o seu pacto com Deus. 18 horas, 1 hora de reunião, mas que é suficiente para que você receba uma direção. E é claro, 19h30, o principal horário, a noite do pacto com Deus. Cada segunda-feira tem sido um divisor de águas na vida de quem tem participado dessa reunião que tem transformado vidas. Avenida Mauro Ramos, 1310, aqui no centro de Florianópolis, todos são os nossos convidados. Estão aí imagens da nossa catedral, estacionamento gratuito, entrada gratuita, creche para as crianças gratuitamente, você não paga absolutamente nada. Espero poder ter ajudado você. Ficamos por aqui, que Deus abençoe a sua vida.